Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Dario Neto, eu sou fundador do Mural do Coach, uma rede de coaches profissionais multidisciplinar com mais de 20 profissionais espalhados pelo Brasil que desenvolve projetos dentro de organizações para gestão de pessoas e desenvolvimento de profissionais. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com você no RH Conecta. É uma honra muito grande poder compartilhar um pouquinho de alguns aprendizados que eu tenho tido baseado nas minhas experiências dentro de organizações dentro e fora do país. A palestra que a gente vai tratar aqui hoje é fatores determinantes para o seu sucesso. Antes que você imagine que é um conteúdo de motivação ou de autoajuda, eu quero te dizer que não. Na verdade, não é a minha proposta aqui. O meu trabalho vai ser falar um pouquinho de comportamento humano. E eu vou tentar, ao longo da minha fala, mostrar para você como o comportamento humano tem a ver com o sucesso das pessoas e quais são os fatores que interferem no comportamento das pessoas dentro das empresas. Tem dois objetivos na minha fala que eu queria que você entendesse e que você tivesse clareza ao final da minha fala aqui, que vai ser um pouco breve, né? Mas você pode ficar à vontade para me puxar depois, para bater um papo. Vou ficar super feliz se você vier conversar comigo depois dessa nossa conversa, né? Então, um dos objetivos do papo é apresentar para você os fatores que determinam o comportamento das pessoas. Então, a gente vai falar de alguns fatores que agem juntos e você vai entender quão complexo é isso, né? E como isso age no dia a dia das organizações e acaba determinando o sucesso, ascensões de carreira, muitas vezes limitações de carreira, né? E o resultado também no dia a dia, a performance dos profissionais nas empresas. Quero também contribuir para que você amplie a consciência para o fato de que todos esses fatores agem juntos e impactam carreira e decisões, inclusive, de vida das pessoas. Então vamos lá. Vou passar por 3 momentos ao longo da minha fala. Falar um pouquinho sobre comportamentos, fatores influenciadores desses comportamentos e os comportamentos das pessoas e qual a relação com o sucesso, né? Que é o tema principal, aí, o tema da minha fala. Então vamos lá, comecemos com comportamentos. Acho que a primeira boa pergunta, né, o que afinal são comportamentos, né? Tem palavras que muitas vezes são tão simples do dia a dia, rotineiras, que a gente tem uma dificuldade de definir, né? Comportamento, basicamente, gente, para simplificar a nossa fala, vamos tratar aqui entre nós como a maneira que as pessoas se comportam, qualquer atividade delas que seja passível de ser vista por outra pessoa. Então, é um fato ou uma experiência mental, pode ser vista direto ou indiretamente, mas tem um fato concreto aqui, dá para ser visto. É o seu modo de agir, é tudo aquilo que uma outra pessoa consegue ver no dia a dia, é o seu comportamento, né? Então isso é muito importante, porque a gente vai trabalhar inclusive com algumas naturezas de comportamento aqui na nossa fala. Por exemplo, a gente tem comportamentos de natureza consciente e inconsciente, o que significa que tem comportamentos das pessoas dentro e fora das empresas que são conscientes, ou seja, elas agem sabendo o que estão fazendo, tendo plena ciência dos impactos do comportamento e do que elas estão fazendo. Tem comportamentos de natureza inconsciente, são comportamentos que elas têm do mesmo modo, as outras pessoas veem, mas diferente dos primeiros, do primeiro grupo que eu citei agora, essa pessoa que está manifestando na prática esse comportamento, ela não tem a dimensão real, muitas vezes, de que isso é uma realidade, do impacto sobre a vida das outras pessoas, do impacto sobre a própria vida dela muitas vezes. Mas ok, vamos guardar por enquanto que comportamento então é isso, qualquer atividade que dá para qualquer outra pessoa visualizar, ver no dia a dia. E vai, claro, causar uma percepção no outro, né? Baseado naquilo que você está mostrando para ele. Comportamento não é um assunto nem um pouco novo. Tem uma figura aqui, que para efeito do nosso tempo eu vou colocar apenas uma então, mas é o Dr. William Marston, inclusive o criador da Mulher Maravilha e do primeiro detector de mentiras, né? Curiosamente. William Marston é uma das figuras relevantes na história do comportamento humano. É bem legal falar dele, porque além das contribuições incríveis dos tipos psicológicos de Jung, por exemplo, ou do próprio Hipócrates, a gente tem o William Marston fazendo uma releitura bem comercial, bem interessante, que deu origem a uma ferramenta bem tradicional, que boa parte das pessoas que devem estar vendo esse vídeo agora, você provavelmente conhece o DISC, né? O DISC é uma ferramenta de avaliação comportamental, que tem uns números bem interessantes. Está no mercado há mais de 30 anos, já foi rodada em empresas do mundo inteiro, traduzida para 26 idiomas e tem um banco de dados de pessoas respondentes enorme. 49 milhões de pessoas, mais de 49 milhões de pessoas responderam essa ferramenta. Basicamente é um assessment, né, uma ferramenta de avaliação humana que se predispõe
avaliar o perfil comportamental das pessoas. William Marston tem uma contribuição incrível nesse ponto. E outros grandes teóricos que criaram teorias de comportamento humano ao longo da história. Só para dizer, então, para reforçar a importância do comportamento, como ele é estudado. E muitas perguntas permeiam o mundo do comportamento também nos RHs, né? Poxa, será que eu posso alocar uma pessoa numa função de acordo com o comportamento dela? Será que eu posso usar uma ferramenta dessa para fazer um processo seletivo mais assertivo por uma vaga? Tem boas discussões em torno de comportamento humano e eu quero que você, até aqui, tenha pelo menos compreendido a importância de se tratar desse tema e de como ele é relevante para o sucesso das pessoas. Vamos falar um pouquinho de fatores influenciadores, que é algo bem interessante, talvez o ponto principal da minha fala aqui para você. Se a gente conseguisse metaforizar um ser humano num iceberg, né, uma imagem bem bonita, com certeza, aqui na parte visível do iceberg, nesses talvez 10, 20% do iceberg que estão para o lado de fora da água, a gente tem os comportamentos. Por quê? Porque eu já te disse, comportamento basicamente é o que pode ser visto. Então ele está na parte externa do iceberg. Agora tem muita coisa dentro de um ser humano que não pode ser visto. A gente tenta medir de forma direta ou indireta, então as inteligências, as competências e uma série de outros fatores, mas basicamente o insumo que a gente tem em qualquer ferramenta de avaliação humana, inclusive, são os comportamentos. Indicadores de ferramentas de medição de competências, de inteligência emocional e outras naturezas são sempre indicadores comportamentais, porque é o que a gente tem de insumo no dia a dia, é o que o seu colega de trabalho vê você fazendo, é como ele te julga, baseado na percepção dele. Então vamos lá, descendo aqui no nosso iceberg, uma palavrinha importante que eu queria falar são os valores. Valores influenciam nos comportamentos. A gente não consegue identificar de cara valores das pessoas, mas com um pouquinho mais de calma dá para fazer. Valores, basicamente, para a gente, para simplificar, pessoal, vamos tratar como fontes de motivação. Cada pessoa tem a sua própria fonte de motivação. E as fontes de motivação, os valores, eles são herdados, muitas vezes, da própria criação do lar em casa e também, muitas vezes, são construídos. É o seu código de conduta, é o seu código de ética. O que são crenças? Crenças são aquelas verdades que a gente cria ao longo da vida, né? Então, tem muitas crenças que a gente também herda de pai e de mãe, de família, de quem nos criou, como os próprios valores, mas nós mesmos, baseados nas nossas experiências, vamos criando as nossas próprias crenças. Verdades que a gente cria que muitas vezes nos limitam ou nos permitem, né? Um exemplo, eu nunca vou ser uma pessoa de sucesso. É uma crença limitadora. Te limita muitas vezes a agir e não te impulsiona a ir para frente e conseguir conquistar algo, tá? Crenças são muito relevantes também para efeito da nossa fala. Inteligências. Hoje a gente tem, por exemplo, teorias variadas sobre inteligências, mas uma delas é Howard Gardner, né? Teoria das inteligências múltiplas, muito falada, discutida. Coloquei aqui entre parênteses a inteligência emocional, né? Que é muito importante, muito discutida nas organizações, que basicamente diz respeito às pessoas que conseguem gerenciar e navegar bem nas suas emoções e nas dos outros, né? Então, mais um fator que se conecta com crenças, que se conecta com valores e começa a criar uma rede sistêmica e complexa aqui embaixo que determina o comportamento das pessoas. Competências. Aí a gente tem competências de várias naturezas. O RH Conecta está trazendo o Joel Dutra, uma pessoa que eu admiro muito, um profissional incrível, e ele tem teorias muito bem aceitas pela comunidade científica sobre competências comportamentais, gerenciais, competências emocionais, né? Então, um outro desafio das organizações, medir competências através de comportamentos. Também está aqui embaixo no iceberg das pessoas, né? Genética. Genética, então, os nossos genes aí que são herdados muitas vezes, a gente está falando de hereditariedade, então, e também influenciam nessa nossa malha aqui de baixo. Experiências que a gente vai tendo ao longo da vida, né? Tudo que acontece na nossa vida durante as semanas, os dias e os meses. Visão de mundo. O que você entende sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o seu futuro, sobre o propósito o legado que você quer deixar no mundo, por exemplo, né? Sua visão de mundo. E tudo isso, pessoal, é um grande processo de ampliação de consciência. Então, olha quão complexo é falar de comportamento humano. Eu estava falando do DISC agora há pouco. O DISC, então, é uma das várias ferramentas que a gente tem, né? O MBTI e várias outras, para medir comportamento, perfil comportamental. E ele vem aqui em cima e tira uma foto. E o que está por trás dessa foto? Por trás dessa foto tem toda essa malha complexa de fatores e uma série de outros que se conectam, que se misturam e fazem de você um ser humano único. Um ser humano que é muito difícil de ser colocado numa curva e a gente tem que estudar muito bem você a fundo, mais a fundo, para entender muito bem
as conexões todas que existem aqui embaixo e entender o seu perfil comportamental, né? Isso é um pouquinho do meu trabalho nas organizações, um pouquinho do trabalho da rede do Mural do Coach, dos coaches que estão lá, essa rede multidisciplinar. A gente basicamente trabalha com caminhos para tentar medir competências, inteligências, para tentar entender os valores e as crenças das pessoas, então fontes de motivação e o que permite e o que limita elas na carreira, para tentar entender o que determina um perfil comportamental, que é aparentemente simples, mas como vocês estão vendo é bastante complexo. E depois disso trabalhar com desenvolvimento, como desenvolver um ser humano que é único, um profissional que é único, que tem toda essa malha aqui agindo sobre ele dia a dia. Para fechar, falar um pouquinho sobre sucesso. A principal mensagem eu creio que eu já deixei, eu só queria finalizar falando para você que eu acredito fortemente que sucesso está intimamente ligado com autoconhecimento. E esse processo que eu acabei de descrever para você, rapidamente, é um processo absurdo, incrível, de autoconhecimento, de olhar para dentro de você, de tentar compreender tudo aquilo que eu acabei de falar, todos esses fatores que agem sobre você. E quando você começa a compreender dia a dia, mais e mais, conforme você passa por uma experiência de desenvolvimento, um processo de coaching, por exemplo, um treinamento, uma mentoria, o que quer que seja, uma ferramenta de avaliação, você basicamente tem duas conquistas que eu acho fundamentais: consciência e responsabilidade. Consciência gera responsabilidade, inclusive. Quando você tem a ciência de tudo isso, desses fatores todos, e você vai ampliando a sua ciência sobre como eles agem sobre você, a sua carreira, as suas decisões, os seus comportamentos, como eles geram os seus comportamentos, você ganha responsabilidade sobre a sua própria vida, sobre a sua própria carreira. Você começa a ter mais ciência dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, daquilo que você pode melhorar, aprimorar, daquilo que você já é bom e pode potencializar. Então é isso. Essa é a principal mensagem que eu queria deixar para você. Agradecer mais uma vez o tempo que você passou aqui comigo. Eu espero ter agregado para você. Eu quero muito conversar mais com você sobre esse tema. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem contribuições a fazer também. Eu quero deixar aqui então o meu contato e meu muito obrigado para você que acompanhou esse vídeo aqui junto comigo. Valeu!